Tudo já correu pela esfera jurídica, tanto do Departamento de Tesouro como do Departamento de Estado. Quando a Lei Magnitsky, ou a assinatura das sanções, ela chega à mesa do presidente Donald Trump, já correu todas as esferas jurídicas. Provas, evidências, testemunhas foram ouvidas, tudo isso já montou o quebra-cabeça. Vai sair alguma sanção para o Alexandre de Moraes, vai sair uma sanção para o Paulo Gonet. Eu tenho informação que foram entregues dossiês mesmo, assim, muitas informações sobre o curso do processo e vai de encontro também... Dossiês para os americanos. Isso, para os americanos, sobre a atuação do Gonet, do Fábio Schoch, que é o delegado da Polícia Federal que investiga isso, e que seria no segundo semestre, antes mesmo da conclusão da trama golpista. Acho que o governo brasileiro não está preparado para enfrentar uma situação dessa, porque nunca enfrentou nenhum governo, muito menos o Supremo Tribunal Federal, que é acostumado a não ter, por motivos óbvios, né, mas não tem ninguém acima do Supremo Tribunal Federal. Então, acostumado a mandar no Brasil. Vem algo forte e eles não saberão como reagir. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Eduardo qualifica Moraes da pior forma possível. O deputado Eduardo Bolsonaro afirmou nesta terça-feira que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, é um tirano de beira de estrada que envergonha a justiça. A declaração foi feita depois de Moraes determinar o depoimento de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, como parte da investigação sobre a atuação do deputado nos Estados Unidos. Abre aspas. A transformação do Estado brasileiro em uma organização criminosa está quase completa. Todas as sistemáticas violações dos direitos humanos universais só deixam a coisa mais clara internacionalmente. Em breve, vocês irão pagar pelos seus crimes. Fecha aspas, disse Eduardo Bolsonaro. Lula liga e tenta acalmar Moraes. É isso mesmo. Lula falou diretamente com Moraes após fortes rumores de que o ministro será sancionado pelos Estados Unidos. O que antes era piada virou motivo de pânico. Na conversa, Lula teria repassado a estratégia do governo federal na questão. Lula disse a Moraes que determinou ao Itamaraty que agisse pelas vias diplomáticas para demonstrar que qualquer punição a Moraes será tratada como um ataque à soberania nacional. O problema é que o chanceler de Lula sequer consegue falar por telefone com o secretário de Estado americano, Marco Rubio. Por outro lado, Eduardo Bolsonaro garante que a sanção está na iminência de ser aplicada. A punição será pesada e deverá atingir, além de Moraes, outras autoridades. Trata-se de uma pena de morte civil internacional. Bom, vamos lá, Paula. Primeiro, vai conversar com o Itamaraty. Qual Itamaraty? Aquele que fez aquela notinha que o ghostwriter do Itamaraty era o Alexandre de Moraes? O Itamaraty, esse Itamaraty do Lula, já deu o tom para o governo americano. Não gostamos de vocês. Agora, trocamos um embaixador do porte da estirpe de Nestor Foster por uma embaixadora que não tem absolutamente nenhuma entrada no governo americano. Outro ponto, a Lei Magnitsky agora ela já saiu da esfera até de qualquer articulação ou do deputado Eduardo Bolsonaro, porque para que o Marco Rubio, o secretário de chefe, né, da pasta do Estado, do Departamento de Estado, para que ele tenha dado aquela declaração que nós vimos e mostramos aqui, tudo já correu pela esfera jurídica, tanto do Departamento de Tesouro como do Departamento de Estado. Quando a Lei Magnitsky, ou a assinatura das sanções, ela chega à mesa do presidente Donald Trump, já correu todas as esferas jurídicas. O que eu sei, Paula, e eu comentei antes de entrarmos aqui no ar, dirigindo para São Paulo hoje, eu conversei pelo telefone com um dos assessores do Senado americano e ele disse que agora já saiu da esfera brasileira, ou seja, sai da esfera brasileira porque provas, evidências, testemunhas foram ouvidas,
tudo isso já montou o quebra-cabeça. Então, mesmo se, vamos supor que o deputado Eduardo Bolsonaro chegasse lá agora e dissesse, não, olha só, esqueçam tudo, estamos em paz com o Alexandre de Moraes, vamos passar uma borracha. Os Estados Unidos agora, eles têm uma pilha de documentos, de provas, evidências e testemunhos graves sobre, principalmente, violação dos direitos humanos, violação da primeira emenda à Constituição americana aos americanos em solo americano, ameaça a empresas americanas aqui no Brasil e fora todas as outras inconstitucionalidades, principalmente ameaça de prisão. O próprio Elon Musk, eu soube que o Elon Musk relatou, sim, que ele pagou aquela multa do X para que o X fosse desbloqueado, porque ele estava com medo de que funcionários brasileiros fossem presos aqui no Brasil. Ou seja, já saiu da esfera das negociações, porque as provas concretas para a assinatura dessas sanções, elas já estão todas coletadas. E aí, só mais uma pergunta. Se essa lei for realmente assinada, aplicada essa sanção ao ministro Alexandre de Moraes, ele teria a quem recorrer nos Estados Unidos, Ana? Nos Estados Unidos não, Paula, porque mesmo se ele decidisse bater à porta da Suprema Corte Americana, a Suprema Corte Americana receberia e falaria: isso aqui é uma prerrogativa do Executivo. Nós não podemos fazer nada e o Congresso, o Legislativo, também não pode fazer nada. Até porque, repito, quando essas sanções são assinadas usando a Lei Magnitsky, a assinatura já vem em cima de uma montanha de documentos. Não tem como voltar mais. Quero ouvir do Silvio, porque foi escalada a embaixadora Maria Luísa Ribeiro Viotti, Silvio, para entrar em campo, tentar fazer essa mediação entre do Itamaraty com o governo americano. O que a gente pode esperar dessa atuação aí da embaixadora, Silvio? Nada. Paula, as pessoas com quem a gente conversa em Brasília, principalmente no Congresso Nacional, e também os próprios parlamentares que têm se pronunciado nas redes sociais, basta observar. Do ponto de vista político, a impressão que Brasília tem é que Inês é morta, que a questão de abrir algum tipo de diálogo nessa altura do campeonato, com a fartura de documentos, com o andar da carruagem, né, com o rolar de todo o processo que já, para o Marco Rubio ter dado essa afirmação, essa declaração, é porque a coisa já está num outro patamar, num outro estágio, como a Ana bem detalhou. Essa é a percepção que Brasília tem, que a questão da sanção da Lei Magnitsky é uma questão de tempo. Ninguém arrisca falar em prazos porque não tem informação suficiente e também, da nossa parte, inclusive como jornalistas, penso eu que não se trata de fazer previsão. A gente trabalha com fatos e com as pessoas que a gente ouve em Brasília, nos Estados Unidos. Agora, tem uma outra leitura política também possível, que é os Estados Unidos, trocando aqui em miúdos, os Estados Unidos não estão nem um pouco preocupados com o governo do PT, com o Lula. Os Estados Unidos estão preocupados com o Brasil. De alguma forma, estão preocupados com o Brasil. E estão preocupados em defender a Constituição deles, a lei deles, aquilo que acontece na jurisdição deles. Então, é disso que se trata. As declarações que partem do judiciário, da esquerda brasileira, e imagino que isso vá seguir uma escalada de tensão, eu penso, aí eu estou dando a minha opinião, é que os Estados Unidos não estão nem aí para o que o governo Lula e o PT pensam. O que a gente tem a dizer sobre o governo do PT é que todos os dias é um dia a menos para esse governo terminar. É disso que se trata. Os Estados Unidos não têm embaixador no Brasil. O Mauro Vieira, que é o ministro de Relações Exteriores, o chanceler de fato, apesar do Celso Amorim ser o chanceler informal, ele nunca conversou com o Marco Rubio. Aliás, nunca abriu um diálogo bilateral. Então, o presidente Lula disse que o Trump, se vencesse a eleição antes do resultado, ele disse que seria a nova face do nazismo.
Vocês acham realmente que os Estados Unidos estão preocupados com o PT em abrir qualquer tipo de negociação, se é que a palavra negociação cabe a essa altura do campeonato? Eles estão preocupados com a lei deles, com a Constituição deles, com a jurisdição deles. É disso que se trata. O STF condenou Eduardo Bolsonaro à prisão em menos de 24 horas. É totalmente surreal. Nesse nosso encontro com justiça, que hoje eu vou ter que chamar de encontro com a injustiça, eu vou te mostrar 3 coisas. Primeiro, como que os ministros do STF foram para a imprensa avisar que o Eduardo Bolsonaro já está condenado menos de 24 horas depois da abertura do inquérito contra ele. Mal começou a investigação e já está condenado. Segundo, eu vou te mostrar como os ministros estão tão apavorados, mas tão apavorados, que eles estão exigindo atualizações diárias do Itamaraty sobre as punições que estão vindo dos Estados Unidos. E terceiro, eu vou te mostrar quais são os únicos 3 ministros que podem ficar de fora das sanções do Trump. Punições essas que podem pegar todos os outros. Bora então pro primeiro ponto, que essa análise de hoje, ela tá mais do que quentíssima. Ela tá fervendo, tá recheada de conteúdo quentíssimo para você. Olha o que saiu na coluna de hoje da Bela Megali no jornal O Globo. Olha aí. Ministros do STF dão como certa punição de Eduardo Bolsonaro por ações contra morais. Hã? Como assim? Só podia ser nessa várzea chamada Brasil, né? Bananil. Nessa democracia relativa do desgoverno Lula, que vive em lua de mel com o STF. Como assim? Agora é o Supremo a jato? A PGR pede a abertura do inquérito no domingo, Moraes é escolhido relator e abre inquérito na segunda, e na terça o investigado já é condenado na imprensa pelos ministros, sem denúncia, sem prova, sem defesa, sem testemunha, sem instrução, sem nada. Que processo penal democrático é esse? Que democracia é essa? Só se for a da Coreia do Norte, a de Cuba, a da Venezuela. E esse aqui é o mesmo STF que diz que vivemos na normalidade institucional. É o mesmo STF, gente, que garante impunidade para os corruptos, que demorou 10 anos para condenar o Collor. E para Eduardo Bolsonaro, 3 dias, é isso? Olha o tamanho desse absurdo. Se segura aí para você não cair. Ministros do STF consideram certa a condenação de Eduardo Bolsonaro no novo inquérito que investiga o deputado federal licenciado. Gente, ele está sendo investigado, não tem ainda nem acusação. Segue aí, ó. Para 5 magistrados ouvidos pela coluna, as declarações que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro tem dado sobre a possibilidade dos Estados Unidos aplicarem sanções contra o ministro Alexandre de Moraes já evidenciam a coação contra integrantes da corte. Gente, que absurdo, que baboseirada é essa? Já expliquei em outros vídeos como não tem nada de equação, mas presta atenção nisso aqui, ó. 5 ministros ouvidos pela coluna, quase metade do Supremo. O colegiado são 11. Só falta umzinho para completar a maioria e condenar Eduardo, hein? Isso aqui é um assinto, é uma ofensa à inteligência dos brasileiros de bem. Esse é o mesmo tribunal que afirma que a normalidade institucional está posta no Brasil. Que normalidade institucional é essa, o quê? Como se não bastasse isso, os ministros ainda antecipam que o caso contra o Bolsonaro vai andar, e vai andar rápido, mesmo sem saber o que a investigação vai mostrar, o que vai colher em termos de resultados, de provas, e mais, dizem que vai ser extra rápido, a jato, olha aí, ó. Integrantes do STF relataram à coluna que acreditam que o novo episódio pode ser mais um fator de tensão com o legislativo, pois acreditam que a base bolsonarista vai recorrer à imunidade parlamentar para justificar a ofensiva de Eduardo. Os magistrados avaliam que, mesmo com pressões da Câmara, o caso contra Eduardo vai andar e com celeridade. Gente, que imunidade parlamentar? Não precisava nem de imunidade parlamentar, basta você ter liberdade de expressão, basta você ter liberdade, basta você ter democracia para denunciar abusos em qualquer lugar do mundo. Então, que baboseirada é essa? E olha, a celeridade que eles vão colocar, com celeridade é tempo de quê, hein? Há tempo de vocês aí no STF condenarem Eduardo Bolsonaro, caçarem o mandato, tornarem ele inelegível, né, ministros? Para ele não concorrer a nada nas eleições de 26, né? O pedido, olha, o pedido de cassação vocês já têm, né? Afinal de contas aí, ó, STF e governo Lula e PT, tudo a ver, né? Olha o que saiu aí na coluna do Metrópolis, do Paulo Capelli. Líder do PT protocola denúncia pedindo cassação de Eduardo Bolsonaro. Agora, bora para o segundo ponto que eu prometi para vocês. Olha como os ministros estão apavorados com esta outra apuração aqui do Globo que mostra isso, esse apavoramento aí dos ministros. Interlocutores do STF ouvidos pelo Globo
afirmam que o Itamaraty, que é o nosso Ministério das Relações Exteriores, tem estado em permanente contato com o tribunal para dar informações atualizadas sobre esse tema. No Supremo, a avaliação é que o assunto corresponde à esfera diplomática e que o desenrolar está acontecendo dentro da normalidade. Dentro da normalidade. Eles estão, gente, com tanto medo, mas com tanto medo. Estão ali com o joelho tremendo, embaixo da cama com medo, que eles estão precisando de atualizações diárias do Itamaraty para eles não serem surpreendidos pelas sanções que estão vindo. Mas olha o que saiu aqui na coluna da Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo. Aliados próximos a Bolsonaro esperam que Trump aplique sanções amorais nos próximos 10 dias. 10 dias até que enfim alguma coisa para ele comemorar nesse vídeo aqui hoje, né? Os próximos 10 dias devem vir sanções. É para soltar foguete, é para ficar feliz. Se isso acontecer aqui tão rápido mesmo, vai ser um barata voa. Se você gostou desse trecho aqui, senta o dedo no like para mais gente ver a injustiça, erguer a voz de indignação com a gente e se alegrar também com as pequenas alegrias que vem quando a gente vê uma notícia como essa. Agora, olha como que a autoridade das ideias, olha como a ideia das autoridades americanas é começar por Moraes e pelos familiares dos Moraes e depois estender as punições aos demais ministros, dependendo da reação deles, e deixar de fora apenas 3 ministros. Vem aqui comigo quem que são esses ministros aí, ó. 3 ministros do STF foram deixados de fora, foram excluídos até agora das gestões feitas pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro para que os Estados Unidos apliquem sanções. André Mendonça e Cássio Nunes, indicados à corte por Bolsonaro, e também o Luiz Fux. Fux foi indicado ao tribunal por Dilma Rousseff, mas é hoje considerado por bolsonaristas um aliado no Supremo. Se vierem sanções para os outros 8 ministros do STF, eles vão ficar igual cego em tiroteio. Eu mostrei aqui num outro vídeo que eu vou deixar para vocês aqui na tela e no final, na descrição, qual é o impacto disso. Isso pode paralisar o Supremo Tribunal Federal. Isso não é exagero, é só ver o que aconteceu com o Tribunal Penal Internacional, que foi penalizado pelo Trump de modo muito similar e ele está praticamente paralisado. Eu vou mostrar isso, não perde outro vídeo, é essencial você ver. Agora, olha aqui o que o analista da CNN, o Caio Junqueira, disse que vai acontecer com o Supremo e você vai explodir de felicidade assistindo a isso aqui, ó. Vai sair alguma sanção para o Alexandre de Moraes, vai sair uma sanção para o Paulo Gonet. Eu tenho informação que foram entregues dossiês mesmo, assim, muitas informações sobre o curso do processo e vai de encontro também... Dossiês para os americanos. Isso, para os americanos, sobre a atuação do Gonet, do Fábio Schor, que é o delegado da Polícia Federal que investiga isso, e que seria no segundo semestre, antes mesmo da conclusão da trama golpista. Acho que o governo brasileiro não está preparado para enfrentar uma situação dessa, porque nunca enfrentou nenhum governo, muito menos o Supremo Tribunal Federal, que é acostumado... a não ter, por motivos óbvios, né, mas não ter ninguém acima do Supremo Tribunal Federal. Então, tá acostumado a mandar no Brasil, vem né? algo forte e eles não saberão como reagir. E eles tendem a reagir como eles costumam reagir, dobrando a aposta, que é o que aconteceu hoje. E ok, tá? Vai fazer certo, o quê? Mandar jogo, prender o Trump? Em nível internacional, não vejo a capacidade de reação. O nosso chanceler não fala com o Marco Rubio até hoje. Estados Unidos não está nem aí para o governo Lula, né? O governo Trump, a Casa Branca. Então é muito difícil, e eu antevejo, já ouvi isso também, talvez até retirada de embaixador, porque se acontecer vai ser isso. Itamaraty vai chamar a embaixadora nossa lá, a Viotti, em Washington, vem para cá, aqui não tem nem embaixador, no Brasil não tem embaixador dos Estados Unidos em Brasília, até hoje, ou seja, muito, muito difícil a solução disso daí. É isso aí, vai fazer o que agora, Supremo? Tá acostumado a mandar no Brasil, vai querer mandar no mundo? Vai mandar prender o Trump agora? Olha só, hein, gente? Olha isso aí. O máximo que o Brasil pode fazer é retirar a embaixadora do Brasil de Washington. Enquanto o Trump sequer indicou embaixador americano para o Brasil. Quando as sanções vierem, o governo Lula e o STF vão ficar de mãos atadas. E toda essa movimentação para punir Eduardo Bolsonaro pode ampliar a intensidade e a extensão das punições que vão vir. E tomara que ampliem. Ou, pelo menos, que eles parem os seus abusos. Que sirva para eles pararem, para eles colocarem a mão na consciência. E se não fizerem isso, que pelo menos o medo da punição faça eles parar. A minha pipoca, o meu refrigerante já estão prontos aqui comigo para eu assistir de camarote a justiça chegar, um gostinho de justiça chegar. Claro que não vai ser toda a justiça que eles mereciam ser punidos pelos crimes e responsabilidade com processo de impeachment, mas vai ser um começo, um gostinho de justiça e talvez um aperitivo para o que vem em 2026.